Nós estamos começando o nosso estudo bíblico dessa quarta-feira e é muito bom ter você aí do outro lado, mas você não está tão longe de mim nem eu de você. Não estamos longe uns dos outros, estamos próximos porque o mesmo Espírito que assiste a cada um de nós individualmente nos nossos lares, ele nos une e ele nos faz um como igreja. Eu tenho ouvido a expressão, a igreja está fechada. A igreja ela não fecha. A igreja ela continua caminhando, fortalecida no poder do Espírito Santo, vivendo o Evangelho. E você e eu, cada um dos nossos irmãos que estão conectados agora com o grupo da Igreja Presbiteriana do Meia, nós estamos como igreja vivendo esse momento numa dinâmica obviamente diferente, mas nós estamos juntos. E nós vamos começar o nosso estudo bíblico, como sempre fazemos, com uma palavra de oração. Eu quero então convidar o Davi, que está aqui com a gente, meu filho, para estar orando com a gente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, Teu nome seja santificado, seja glorificado, Senhor, em todo mundo, em todo lugar, no nosso país, Pai, na nossa cidade, através das pessoas que estão nos assistindo, nesse momento de estudo, Pai, que Teu nome seja santificado, seja exaltado, seja glorificado. Ó Senhor, agradecemos a obra de Jesus Cristo na cruz, agradecemos porque não precisamos temer o amanhã, porque Jesus está vivo, porque Ele venceu a morte. Amém, Senhor. Venha, Senhor, encher do Teu Espírito cada uma das pessoas que está assistindo esse momento aqui, Pai. Venha presidir esse momento, venha ser o nosso líder nesse estudo, possamos aprender um pouco mais da Tua igreja, aprender um pouco mais de Ti nesse momento, Pai. Acalma os nossos corações, transforma os corações das pessoas que estão tristes, Pai, ou enlutadas, Senhor. Esteja consolando-nos, esteja nos trazendo paz em meio ao caos, Senhor. Amém. Seja o Rei soberano sobre nossas vidas, Senhor. Amém. Venha transformar todos nós, Pai. Isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos cantar aquele cântico, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Você e eu conhecemos o Senhor, por isso vamos louvá-lo com toda a força do nosso ser. Louvemos ao Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Começar o nosso estudo, mas antes quero mandar um grande beijo, um abraço para você, Zeli, nossa querida irmã Zeli Martins, que está aí nos ouvindo, está nos assistindo, participando desse estudo, porque hoje, gente, é aniversário da Zeli. Que Deus te abençoe, viu, minha irmã? Ao final, nós vamos estar orando com você e por você. Gente, nós estamos iniciando hoje um estudo sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. E nesse livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos começar uma caminhada hoje apenas em caráter introdutório. Nós vamos introduzir o estudo ao livro
são 28 capítulos. Claro que nós não vamos trabalhar todos os capítulos, a nossa intenção é pegar uma panorâmica, dar um sobrevoo no livro de Atos, pegando os pontos mais assim importantes, vamos dizer assim, todos eles o são, mas para que a gente possa fazer um resumo e colocá-los de uma forma prática, aplicá-los de uma forma prática na nossa vida como igreja. O livro de Atos ele é muito rico e ele nos ensina muitas coisas preciosas, principalmente como a importância de vivermos, não o modelo, né, na forma cultural como viveu a igreja primitiva no passado. Não é isso, são tempos diferentes, são culturas distintas, mas nós queremos que a essência da caminhada daqueles homens e mulheres de Deus no passado, tentarmos resgatar isso e colocarmos isso em prática na nossa vida, ou analisarmos, vendo se o que estamos vivendo hoje, eu e você, está próximo daquilo que eles viveram. O espírito daquela igreja primitiva, missionária, evangelizadora, que buscava uma vida prática de oração. É isso que nós queremos caminhar com você ao longo desses estudos. Mas então vamos de forma prática iniciar o estudo. Eu coloquei aqui na tela da televisão para facilitar a sua percepção, a sua leitura. Provavelmente, se você tiver aí o seu computador para transcrever o que nós colocamos aqui em tela, ou o seu caderninho, o seu bloquinho para fazer as anotações, pode fazê-lo. Eu penso em disponibilizar esse material também a você, mas se você quiser por hora, porque eu não tenho como fazê-lo aqui nesse momento, você quiser anotar, você fica muito à vontade, tá bom? Então vamos começar esse estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, e eu queria começar declarando a você que o livro de Atos dos Apóstolos é um retrato, gente, emocionante, poderoso da história da igreja primitiva. Atos nos diz que a igreja começou em Jerusalém e ela vai se espalhar para todos os confins da terra. Então, no livro de Atos, ele nos traz um chamado a esse tipo de transição. A transição é essa, quando nos evangelhos vemos todo o ministério de Jesus, a caminhada do nosso mestre, o período daqueles 3 anos em que ele viveu com grande poder, encarnando esse evangelho, promovendo o reino de Deus na terra. E o livro de Atos começa com essa despedida de Jesus. Ele vai transicionar o período em que Jesus termina o seu ministério terreno, ele é assunto aos céus, isso está bem claro aí no capítulo 1 de Atos, e logo em seguida o Espírito Santo vem cumprindo a promessa de Joel, no capítulo 2, do profeta Joel. Então em Atos 2, até uma semelhança, é fácil, né, fazer por associação. Joel capítulo 2, a promessa. Atos capítulo 2, o cumprimento da promessa. E aí você vai perceber que o Espírito Santo chega, ele vem para habitar com a igreja, e aí efetivamente os atos dos apóstolos começam a acontecer. A liderança que ora era dos discípulos, agora são esses discípulos comissionados por Jesus para serem apóstolos, né? A palavra apóstolo vem do verbo grego apostolai, que significa aqueles que são enviados. Primeiro, os discípulos são chamados para serem seguidores. Esse é o significado da palavra discípulo. E depois eles são enviados, uma vez comissionados por Jesus, excetuando-se o caso do apóstolo Paulo, que é denominado apóstolo fora do tempo, ou fora de tempo, porque ele é chamado, obviamente, diretamente pelo próprio Cristo, na estrada para Damasco. Mas vamos lá então, queridos. Então, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que esse livro de Atos, sendo chamado livro de transição, pois serve de uma ponte entre os evangelhos, entre as próprias epístolas, as epístolas de Paulo, de João, de Pedro, Tiago, por aí afora, ele vai mostrar para a gente, de fato, como se dá o nascimento da igreja e como essa igreja ela cresce, como ela vai se multiplicando. Na verdade, sabemos que, e eu já vou explicar um pouquinho sobre isso, a autoria desse livro de Atos, é de Lucas. Mas como ele vai se capilarizando por todas as regiões da Europa, da Ásia e por aí afora vai. O livro que conhecemos como Atos dos Apóstolos, na verdade, um segundo volume de uma obra muito maior.
A primeira obra escrita por Lucas é o próprio Evangelho, segundo Lucas, a sua narrativa. E aí nós vamos encontrar esse escrito, agora um volume maior, de autoria do próprio Lucas, que são os Atos dos Apóstolos. Então, o livro que conhecemos como Atos dos Apóstolos é, na verdade, esse segundo volume. Lucas vai retratar nesse livro tensões, perseguições, frustrações, problemas teológicos que a igreja ela enfrentou. E quão grande seria a falta da igreja sem o material que hoje nós temos em Atos. Mas eu queria que você entendesse uma coisa nesse período introdutório desse livro. Você precisa entender que o livro de Atos é muito mais do que relatos históricos a respeito da igreja do primeiro século. Na verdade, o livro de Atos vai trazer para a gente um material muito rico sobre a projeção, sobre o poder, a manifestação do Deus triuno em uma missão evangelizadora através da igreja, o seu instrumento na terra, para que o evangelho pudesse chegar a todos os confins da terra, inclusive o evangelho que chega hoje até todos nós. Então, Atos de fato é um livro bastante relevante para as pessoas em todas as situações, em todas as culturas, à medida em que ele vai fornecer para mim e para você elementos que demonstram a piedade da igreja através das ações portentosas de Deus, porque Deus ele está trabalhando nos bastidores. É isso que Atos vai mostrar para a gente de uma forma muito clara. E assim como ele fez com o seu povo no passado, alguns comentaristas também estão declarando que nós hoje estamos escrevendo ou progredindo em continuar a escrever Atos dos Apóstolos. Digamos que nós já estamos no capítulo 29. Não existem 29 capítulos, mas nós estamos projetando a história e a igreja continua caminhando. Então, a primeira coisa que eu queria ver com você é sobre o título do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver, na verdade, que, conforme você pode acompanhar comigo, que o livro ele descreve os atos de Jesus por meio do Espírito Santo na vida da igreja, dos seus servos. E em Atos, Jesus vai continuar a sua obra, como eu havia dito a você antes, fazendo referência do capítulo 1, do verso 1 em diante, até o verso 7, antes do versículo 8, que vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Você vai ver uma conversa nesse capítulo 1 de Jesus com seus discípulos. Ele, segundo o texto diz, e você pode depois consultá-lo, você vai ver que Jesus ele permaneceu ainda 40 dias na terra. E ele passou esses 40 dias instruindo, orientando os seus discípulos como eles deveriam se portar após a sua assunção, ou a sua ascensão aos céus. E depois que ele vai, então, o Espírito Santo ele é de fato derramado. Então, é preciso reconhecer que esse título, Atos dos Apóstolos, não é, na verdade, um título muito preciso, porque o livro, de forma alguma, contém todos os atos dos apóstolos de Cristo. Você não vai ver todos os atos, mas os principais atos, eles são descritos pelo evangelista Lucas, exceto a listagem dos 12 apóstolos no capítulo 1. Então, você vai ver que o apóstolo João, por exemplo, ele é mencionado, mas nenhuma das suas palavras foi registrada. E uma coisa muito interessante é que o livro, na verdade, descreve os atos de Jesus por meio da obra do Espírito Santo na vida desses servos, e alguns dos apóstolos de Jesus, eles ali são mencionados e descritos as suas ações, a forma como eles se portam. Então, simplesmente, a continuidade do trabalho de Jesus na vida da sua igreja, ela define bem esse título dos Atos dos Apóstolos. Por isso que eu disse que, na verdade, os atos são do Espírito Santo, são do Espírito de Jesus na vida da igreja. E uma outra coisa interessante que eu queria perguntar a você, e eu já dei a resposta um pouquinho antes, né? É quem de fato escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Gente, a resposta está aqui nesse versículo 1 de Atos 1, que é a introdução do livro. Diz assim o texto bíblico, acompanhe comigo aí na tela. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Perceba, o livro em si de Atos, o livro de Atos, quando você começa a lê-lo e nessa introdução, você vai perceber claramente que ele não indica quem é o seu escritor. Mas há um consenso geral de que o escritor foi Lucas.
Por que foi Lucas? Porque você pega o Evangelho de Lucas e lá na introdução do Evangelho você vai perceber que ele faz menção ao destinatário deste Evangelho, que é o Teófilo. E agora ele se refere ao livro de Atos como um segundo tratado, que é, na verdade, um segundo volume da sua autoria. Então é interessante que o autor, aqui em Atos, ele não se identifica, mas alega ter sido um companheiro de viagem de Paulo. E você vai perceber que ao ler o livro de Atos, é possível notar o pronome nós. Esse pronome nós, ele está espalhado em passagens por toda a segunda parte do livro. Eu até separei aqui para você olhar na tela, né? Os textos no livro de Atos, onde você vai encontrar esta referência a esse pronome nós. Então, quando ele vai falar nesses textos que estão aí enumerados para você na tela, sobre o encontro dele com personagens do livro de Atos, e ele vai citar, inclusive, né, com relação ao próprio apóstolo Paulo, ele foi um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. E aí, com isso, ele passa a se identificar. Olha só, eu vou até colocar em tela algumas passagens para que você perceba esse pronome nós surgindo e que reforça de forma muito clara a tese de que realmente Lucas é o autor do livro. Veja agora aí. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Percebeu? O que Lucas está fazendo é narrando o encontro que ele teve com o apóstolo Paulo numa dessas viagens. Isso fica muito claro. O segundo texto que eu queria mostrar para vocês agora, a continuação ainda daquele texto que eu li, é esse texto de Atos, capítulo 20, do verso 5 ao 6, quando declara: estes nos precederam esperando-nos em Troade, ou seja, estavam nos esperando naquele porto em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em cinco dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Ele está usando o verbo e o pronome de uma forma que a concordância mostra que ele estava acompanhado dessa gente. Ou seja, quem relata, quem escreve o livro, estava vivendo isso. Então Lucas estava entre eles. E um outro texto, e é o último texto que agora eu leio, está em Atos 27:1, quando ele diz: quando foi decidido que nós, olha o pronome nós aí, navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Nós sabemos que Lucas tinha um ofício de médico, mas Lucas passou também a ser um exímio historiador, viu, gente? E aí, o Lucas, como era de praxe dos historiadores daquele tempo, daquela época, eles acompanhavam tudo ou todos aqueles que estavam envolvidos na situação, no cenário em que eles queriam elaborar a sua pesquisa. Lucas, na verdade, está fazendo um trabalho de campo. Lucas está pesquisando, está buscando fontes e também procurando ser testemunha ocular de todas as coisas que estavam acontecendo no início da história da igreja primitiva. Então, você vai ver que, além desses textos que eu citei para você, o primeiro versículo do livro faz referência ao primeiro tratado, ao primeiro livro, que foi o Evangelho, escrito por Lucas, a sua narrativa, e agora ele confirma que, escrevendo para o seu destinatário, que era o Teófilo, ele agora faz um segundo volume, um segundo tratado, né? A tradição da igreja primitiva, é muito importante dizer isso, a partir do segundo século, afirma que o livro de Atos foi escrito por um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. E Lucas, a gente percebe claramente, ele foi esse companheiro. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, você vai ver que Paulo vai mencionar, escrevendo à igreja de Colossos, que Lucas é o médico amado. Ele declara isso por conta, você começa a perceber,
da afinidade que ele tinha com o Lucas. E então ele é mencionado, o próprio evangelista Lucas, entre os companheiros de ministério do apóstolo Paulo. E aí você pode olhar lá em Colossenses ainda, no capítulo 4, do verso 10 ao verso 17, você vai ver que Lucas, ele é ali citado. Você vai ver também na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, uma nova citação. E também na carta de Paulo a Filemon, no capítulo 1, versículo 24, você vai ver uma nova citação que corrobora com isso. Então, por que Lucas teria escrito 2 livros? Algumas obras, antigamente, elas eram divididas, segundo a cultura literária da época, elas eram divididas em 2 partes. Então é muito importante que você entenda que o forte apoio da tradição da época vai mostrar que esse autor, que era o Lucas, ele havia escrito ou partiturado a sua grande obra, Evangelho e Atos, em 2 partes, né? Uma coisa importante que eu queria ainda abordar com os irmãos é para quem Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Qual é o destinatário da preocupação de Lucas em escrever, para quem ele vai escrever o seu livro? Eu queria que você olhasse comigo aqui na tela, de novo, o texto de Atos 1:1, quando ele declara: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quem foi Teófilo? A palavra Teófilo vem do grego theos, Deus, philos, amigo. Ele, na verdade, escreve para alguém que não tinha esse nome. O nome, ele protegia essa personagem. Na verdade, o nome dessa personagem, para quem Lucas está escrevendo, o nome não era Teófilo. Teófilo é um codinome para protegê-lo, segundo a tradição, porque, segundo a boa tradição, Teófilo ele era um nobre. Ele fazia parte da corte, da aristocracia romana da época. E aí ele não queria expor ao Timóteo. Então, ele escreve para essa pessoa que era um cortesão, que era alguém famoso, que era alguém nobre, um cavalheiro da corte, e aí ele vai, sem dúvida alguma, se referir a Timóteo como alguém que precisava continuar a crescer na fé. Veja comigo que quando o livro de Atos foi escrito, e ele foi escrito cerca de 60 a 62 depois de Cristo, é o período em que ele é escrito, esse livro ele vai, nesse período, mostrar a importância desse crescimento da igreja por essa época. E a preocupação de Lucas é que Teófilo estivesse bem informado a respeito disso, para que Teófilo continuasse crescendo na fé. Mais adiante eu vou mostrar um pouco mais sobre essa preocupação de Lucas. E aí sim, vem o objetivo do livro de Atos. E aí eu quero mostrar esse texto para você, acompanhe comigo aqui na tela. E Lucas, no capítulo 1, do verso 3 ao 4, declara: me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Eu fiz questão de colocar aí, de sublinhar essa última frase, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Por quê? Porque, na verdade, nesse momento, o que Lucas vai revelar para a gente é que o objetivo maior era expor de forma precisa para o crescimento espiritual de Teófilo, ou dessa personagem que não sabemos de fato qual era o nome, a importância de que ele pudesse ter convicção de tudo aquilo que ele desde a infância vinha aprendendo, que ele havia recebido, e ele precisava consolidar cada vez mais a sua fé. Então, Lucas vai declarar que ele teve essa intenção de escrever
uma exposição muito precisa desde os primórdios do movimento cristão, passando pelo ministério de Jesus de Nazaré, e os versos de abertura, já que a gente está introduzindo a leitura, o estudo ao livro, ele vai mostrar que esses versos iniciais indicam que a narrativa vai mostrar esse volume da obra de Jesus, que agora é descarregado, que agora é aproveitado, vamos dizer assim, manifesto através da vida da igreja. Isso desde a Palestina até alcançando Roma. Então, além da natureza transitória de Atos, mostrando os milagres para autenticar a mensagem do Evangelho, os mensageiros do Evangelho, os apóstolos que estavam fazendo essa obra maravilhosa, você vai perceber que a mensagem central de Atos dos apóstolos é Jesus Cristo, a sua ressurreição dentre os mortos. Isso está claro do começo até o fim. Então, nesse momento, eu quero mostrar, e já terminando o nosso estudo, um resumo das 7 principais ações de Deus na história da igreja através da manifestação do seu poder. Então, eu separei 7 temas rápidos e eu quero então fechar mostrando isso a você. Primeira coisa é a soberania de Deus na fundação da igreja e na propagação do Evangelho. Irmãos, fica muito claro para nós que Deus está no trabalho e nada pode parar aquilo que Ele pretende fazer, porque Ele é soberano. Ele está no controle da história. E o livro de Atos dos Apóstolos mostra firmemente a ação portentosa de Deus agindo através da sua igreja para alcançar o mundo. O segundo ponto importante, o segundo conceito, vamos dizer assim, que vai resumindo muito bem o livro, é o poder do Espírito Santo concedido a todos os que acreditam em Jesus Cristo. Fica claro para nós que lá em Atos 1, no versículo 8, quando a promessa se cumpre e o Espírito Santo ele vem com poder e glória sobre a igreja, na verdade, esse poder do Espírito Santo era essa concessão que aqueles homens esperavam e que eles precisavam, viu, queridos? Para que fosse deflagrada essa ação de Deus no mundo. O terceiro aspecto é a importância da vida de oração da igreja. Você vai ver do início ao fim em Atos, a igreja exercendo ou se exercitando nessa disciplina espiritual. Sem oração, Atos deixa muito claro para a gente, a igreja ela não cresce. Eu não estou falando aqui nesse momento de crescimento quantitativo, numérico, como pano de fundo mais importante. É lógico que, como consequência, os números falam por si mesmos. Mas nós estamos falando de qualidade na vida espiritual desse povo. E essa qualidade, ela só veio, ela só aconteceu. Eles nos deixam isso como ensino muito prático, através de uma vida desenhada na oração. Então nós precisamos entender que a vida de oração ela é fundamental e Atos dos Apóstolos nos mostra isso. Mas o quarto ponto importante é a importância da pregação da palavra de Deus. Você vai ver que o livro de Atos ele contém numerosos sermões, numerosos discursos, incluindo 8 sermões pregados por Pedro, 9 por Paulo. Você vai ver aquele longo sermão pregado por Estevão e você vai ver um mais curtinho pregado por Tiago. As mensagens de Pedro, de Paulo e Estevão, por exemplo, elas vão compor cerca de 25% do livro, do que está escrito no livro. Então, de fato, a importância da pregação da palavra de Deus é um destaque muito grande que nós podemos tirar, extrair dessa introdução do livro de Atos dos Apóstolos. O quarto aspecto que nós queremos, o quinto aspecto que nós queremos ressaltar é a importância da missão para todos os povos. E aí nós vamos ver que o impulso do Evangelho é essa linha principal da história de Atos, porque o livro de Atos ele nos mostra como nós vamos fazer evangelismo e como nós vamos fazer a obra missionária.
é muito importante aqui a gente fazer um corte, uma linha divisória, porque eu estou falando de como aprendermos a fazer evangelismo e como também aprendermos a desenvolver uma vida missionária. Você talvez esteja me perguntando, mas pastor, fazer missões não é evangelizar e evangelizar não é fazer missões? Perceba, Atos vai nos mostrar que a obra missionária ela é muito especificada na forma como a igreja está enviando de forma muito objetiva pessoas que vão para outras regiões do mundo para levar a palavra do Evangelho. Mas vai mostrar também, e aí vem a questão da prática evangelística, que existem igrejas que foram se formando em determinados lugares e ali o Evangelho ele era pregado, mas para se fazer missão ou a obra missionária, as pessoas iam para outros rincões, para outros lugares realizar essa obra. Então, o evangelismo era uma prática utilizada pela igreja local e que aí destacava pessoas que iam evangelizar em outras regiões e aí sim, esses exerciam uma prática missionária. A sexta e penúltima realidade, já caminhando para o fim do nosso estudo, é a realidade da oposição e sofrimento na disseminação do Evangelho. Embora Deus esteja soberanamente no trabalho e nada, absolutamente nada, querido, pode parar aquilo que Deus está fazendo, seus servos e servas, seus filhos muitas vezes sofrem. E Atos vai mostrar isso para a gente. Aquela igreja sofreu, aquela igreja foi perseguida, as pessoas até morreram por conta de pagarem o preço de pregar o Evangelho. Então, o livro de Atos, ele não é um romance que vai tentar preocupar-se em mostrar o lado bonzinho, o lado bonito da proclamação do Evangelho. Não, o próprio Jesus mostrou para a gente que no mundo, está lá em João 14, nós teríamos tribulações. Nós íamos passar por perseguições. No Sermão do Monte, por exemplo, você vai ver lá no capítulo 5, Jesus nas bem-aventuranças falando, bem-aventurados sois vós quando por minha causa forem perseguidos. E falarem todo mal, toda mentira, deturparem tudo aquilo que vocês estão falando, usar tudo isso contra vocês. Então, uma coisa muito importante entendermos que a realidade da oposição e sofrimento na disseminação do Evangelho, ela de fato se mostra no livro. E em último lugar, o último destaque que nós queremos dar é a vida e organização da igreja. Por que eu digo isso? Porque você vai perceber daqui para frente, quando começarmos a destacar as outras partes do livro de Atos dos Apóstolos, que Atos nos dá vislumbres da vida da igreja primitiva. E como a igreja lidou com os problemas à medida em que ela crescia. Como ela lidou com isso? E é muito importante que você entenda que hoje, como igreja no século XXI, e aí eu volto àquela fala do início, nós não temos como reeditar questões culturais. Mas nós precisamos ter em mente que a essência daquela igreja no passado, o modo como o Espírito Santo atuou na vida dela e através da vida dela, é algo muito importante para que nós tenhamos uma visão de valorizarmos esse poder do Espírito Santo na vida da igreja. Quando a gente fala aqui de organização da igreja, não pense que nós vamos valorizar aqui nossos parâmetros de organização eclesiástica como nos modelos atuais, nos modelos de hoje. Aqui se fala de organização em Atos dos Apóstolos de uma igreja que tinha uma estrutura, é óbvio, de liderança, uma estrutura de obreiros que faziam a obra do Senhor, mas que se dispunham de verdade, com toda a ousadia, com todo o coração, para que o ministério dessa igreja fosse um ministério que apontasse a glória para Jesus. Não existe organização humana alguma que possa dar certo em nome da igreja se ela não depender da ação do Espírito Santo de Deus. Por isso é que o Espírito Santo veio como cumprimento em Atos, no verso 8, para que ele desse à igreja condições de pregar o Evangelho com poder. E eu aqui, então, quero
encerrar o estudo dessa noite. Espero que tenha sido proveitoso esse nosso encontro. Nós vamos dar continuidade na próxima quarta-feira. Então, olha, não preciso nem avisar. Já estou aqui mandando essa direta para você. Próxima quarta-feira, aí sim, nós vamos começar a, de fato, mergulhar nas histórias, nos relatos, tirando ensinamentos profundos sobre o movimento do Espírito Santo na vida da igreja. Então você já convida a partir de hoje, coloca na sua agenda, convida seus amigos, convida seus familiares para estarem com a gente. Eu queria, nesse momento, lembrar aqui, obrigado, a Meire está me lembrando aqui, nós estamos orando também, além de orarmos pela Zeli, pelo aniversário da nossa querida irmã, também orarmos pela vida da nossa irmã Maria Isabel. A irmã Maria Isabel, ela fez no dia de hoje mais uma sessão de quimioterapia. Graças a Deus temos informações que ela está em casa, mas carece muito do nosso carinho de oração. Orarmos também pelo Bruno, filho da Rosemary Teixeira, doutor Bruno, né? Médico, um moço abençoado, que está em quarentena por causa do exame que deu positivo do coronavírus, mas ele está bem, graças a Deus. Vamos orar também pela família do Lucas Cardoso. Lembra que eu falei no domingo, a família está enlutada pela perda da vovó do Lucas e essa situação que estamos vivendo também da atual pandemia. Nós precisamos orar, irmãos. Orar também pelos nossos governantes, para que Deus dê sabedoria a esses homens, para que eles saibam aquilo que eles estão falando, que o que eles falem promova a esperança, segurança, promova tranquilidade para a vida dos brasileiros. Desde o presidente da República, ao abrir a sua boca, que o faça com sabedoria, em nome de Jesus, até os governantes dos escalões menores, o governador dos estados, os prefeitos das cidades, dos municípios espalhados pelo Brasil. Vamos orar, não vamos orar só pelo Rio, né? Vamos orar por todo o nosso país, orar pelo mundo, a população mundial. Isso é uma questão muito séria, é que eu reforço a você, não saia de casa. Tome todas as medidas higiênicas, profiláticas, para que você e sua família possam ver promoção de saúde dentro da sua casa. Esse é o momento de nós seguirmos as orientações que as autoridades médicas, científicas, os profissionais de saúde, que os governantes de bom senso estão passando para a gente. Mas nós precisamos orar sim, orar por aqueles que nos presidem. Essa é a palavra de Deus para nós. Então, nós vamos nesse momento orar. Eu quero convidar a Meire para fazer a oração por esses nossos irmãos, esses nossos pedidos de oração. Deixa eu só reforçar uma coisa aqui, entregar aqui para a Meire. Obrigado, querido. Só reforçar uma coisa muito importante. Domingo pela manhã nós vamos ter a transmissão do culto às 10h30. Fica tranquilo, pode aparecer às 10h30, vamos transmitir o culto matutino. À noite também, 18h30, o culto sendo transmitido normalmente. E os nossos pequenos grupos, eles estão acontecendo. Graças a Deus, a tecnologia está nos ajudando muito, nos unindo, para que a gente dê continuidade a esses momentos preciosos de partilha da palavra, de crescimento espiritual. Ok? Então, nós vamos orar. Depois da oração da Meire, eu vou estar ministrando a bênção sobre a sua preciosa vida. Pai querido, Pai de amor, mais uma vez falamos contigo, crendo nas tuas promessas. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida da Zeli, por mais um ano de vida que tu concedes a tua serva. Obrigado, porque tu tens dado a ela a graça de completar mais um ano de vida. Continue dando a ela saúde, paz, alegria, juntamente com a Gabi, com todos os seus familiares, Pai. Queremos também te pedir agora, Pai, pela saúde do Bruno. Te pedimos que tu proteja, que dê paz ao coração dele também. Amém. Ele que tem colocado através da sua profissão, serviço ao Senhor. Consola o coração da Rose, da dona Jacira. Por favor, Senhor. Mas que elas possam estar firmadas no Senhor. Amém, também. Senhor. Amém. Sabendo que tu tens o controle de tudo, Pai. Também te agradecemos pela vida da nossa irmã Maria Isabel. Obrigado a Deus porque obtivemos boas notícias. Obrigado, Senhor. Mas pedimos que tu continue fortalecendo a fé da tua filha, Pai. Nesse momento tão difícil do cuidar da sua saúde. Abençoe também a vida da Simone, da Sônia, suas filhas.
que estão ali do lado dela. Ó Deus, afofa a cama, dá paz a ela também, Pai. Que a irmã Maria Isabel seja consolada pelo Senhor, fortalecida no Senhor. Amém. Também te pedimos pela vida da família do Lucas Cardoso, teu filho, Pai, esse jovem que perdeu a sua avó. Abençoa a sua família, a sua mãe, seus pais. Sabemos que eles são teus servos, mas sabemos que o luto, Senhor, é difícil para qualquer um de nós. Que ele possa estar agora sentindo a tua paz, Pai, como também a sua mãe. E agora, Deus, te pedimos por essa situação que envolve o nosso país, Pai. Amém, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia Amém, de Jesus. nós. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos governantes. Que o Senhor possa estar dando sabedoria, discernimento, ó Deus. Tu és o Deus do impossível, Pai. Tu és o Deus que quebra barreiras. Tu és o Deus que sara, cura e liberta, Pai. Amém, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Que essa pandemia possa ser realmente rastreada, Pai. E que o Teu Espírito possa estar usando pessoas, Pai, para que a vacina venha, para que as pessoas possam conseguir se recuperar, que haja realmente sabedoria em todo esse trâmite. Amém, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dos outros países também, dos outros governantes. Senhor, Tu és o Deus dos deuses, Tu és o Senhor dos senhores. O Senhor é que controla o tempo, o Senhor é que controla a vida. E nós te bendizemos esta noite por essa certeza, Deus, que nada foge do Teu controle. Amém, Senhor. Senhor, Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Socorro bem presente nas tribulações. Aleluia, Pai. Por isso, acalma o coração daqueles que estão atribulados, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, dá condição também financeira, Pai. Ó Deus, que não falte nada, Senhor. Amém, Senhor. Que possa, Senhor, o Senhor estar fortalecendo a fé de cada um de nós. Amém, Pedimos Jesus. isso, Pai. Dá-nos fortalecimento, dá-nos paz no coração, que possamos vislumbrar essa situação como uma oportunidade de pregar o Teu Evangelho. Amém, Senhor. Dá-nos paixão pelas almas, dá-nos amor, Senhor. E fique com a igreja do Meia, Senhor, com cada irmão que está ouvindo esta mensagem, Verdade, Senhor. cada amigo também, que também está ouvindo, familiares, que todos estejam abençoados por Ti. Amém, Jesus. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande, incomparável, desmedido amor de Deus, nosso Pai, o poder, o consolo, a ação do Espírito Santo promovendo os seus dons e enchendo a igreja